Oi, oi, oi! Sejam muito bem-vindas. Vamos começar a nossa aula sobre saúde, emagrecimento, qualidade de vida. Estamos iniciando agora essa nossa aula. E para ser mais específica com você, hoje nós vamos falar sobre intestino e emagrecimento, essa relação muito importante. Que precisa ter aí, né, uma combinação. Você vai hoje aprender estratégias de como fazer para que o seu intestino possa te ajudar no seu processo de emagrecimento. E não só no processo de emagrecimento, mas te ajudar você, mulher, a ter saúde, disposição, energia, ter qualidade de vida. Sejam muito bem-vindas a essa aula. Deixa eu dar boa noite aqui para essas mulheres que estão entrando. Adélia, Vera, Creuza, Francisca, Célia, minha aluna lá do Método Mente Magra. Boa noite, Arro. Boa noite, Rosa também, Neide. Uau, que delícia ter vocês aqui comigo. Mulheres, vamos fazer o seguinte? Quero saber sobre disbiose, como curar. Olha só, Célia, você tá no lugar certo. Essa aula é exatamente sobre isso. Eu vou te ensinar o que é disbiose, o que causa a disbiose e o melhor de tudo, como tratar, o passo a passo, o que você precisa fazer para tratar a disbiose, tá bom? Bom, então vamos lá. Mas antes da gente dar início, eu preparei slides para vocês, para compartilhar com vocês. Então, eu preparei bastante com um conteúdo que seja rico para que vocês possam aprender e colocar isso em prática no dia a dia de vocês. Mas antes da gente iniciar, eu vou te fazer um pedido para que você, embaixo aí no canto inferior do seu celular, tem uma setinha, um aviãozinho, ó, tá bem assim, ó, você vai clicar, vou fazer junto com você, hein? Você vai clicar nesse aviãozinho, nessa setinha, vai abrir uma lista de pessoas aí do seu Instagram, e você vai mandar para pelo menos 5 mulheres dessa sua lista. Vamos fazer esse combinado comigo? Ó, vou colocar aqui também, para todas as mulheres que estão aqui na minha lista. Muito bem. Deixa eu mandar aqui. Aí. Manda, compartilhando. Show de bola. Compartilha aí, mulherada. Vamos levar informação, né? Para o máximo possível de mulheres, de pessoas. Bom, então vamos lá, né? Que o seu intestino, a partir de hoje, com essa aula, possa funcionar a favor do seu emagrecimento, a favor da sua saúde. E aí, eu vou compartilhar com vocês aqui os slides que eu montei para essa aula super especial. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Tá direitinho? Tá dando para ver perfeitamente o que tá escrito, o desenho, a imagem? Tudo certo? Manda um joinha aí, coloca ok, compartilha comigo para eu saber que vocês estão conseguindo me ouvir e que vocês estão conseguindo enxergar essa apresentação, tá? Para eu saber que tá tudo certo. E quando a gente fala de intestino, muitas pessoas acreditam que o intestino saudável, ele é quando você vai todo dia no banheiro. Carol, eu faço cocô todo dia. Mas será que realmente isso é sinônimo de um intestino saudável? E parece simples, né? Porque antigamente, há muito tempo atrás, eu diria que até quando eu estudava, né? Não vou falar que eu sou velha, não. Não vou contar a minha idade aqui. Bom demais que vocês estão conseguindo enxergar, visualizar. Obrigada, viu, meninas, pelo retorno. Então, e eu sou formada aí há 16 anos. E quando eu estudava, o intestino, a gente só estudava aí as questões de absorção de nutrientes, de água. Então a gente achava que o intestino ele só servia para absorver aquilo que a gente comia, aquilo de importante que a gente comia, e aquilo que não era importante, o intestino formava as fezes, formava o cocô e mandava embora, e eliminava do nosso corpo. A gente achava, né, estudava sobre isso. E aí, olhando dessa forma, até parece simples. O intestino, sei lá, um caminho para absorver o nutriente e o que não serve ser eliminado. Só que é muito mais
complexo do que isso. O intestino ele é muito mais complexo do que simplesmente absorver nutriente e formar o cocô. O intestino, imaginem só que ele é uma parede, ele forma uma barreira. E essa barreira, ela vai impedir aí com que agentes infecciosos entrem no nosso corpo. Vai impedir também a entrada de toxinas, coisas que inflamam o nosso metabolismo. Gente, olha só que interessante, né? Lá dentro do nosso intestino, é a casa mesmo, né? Ele alberga, sabe um albergue? O nosso intestino, ele acaba sendo a casa de 500 a aproximadamente 1.000 espécies de bactérias e de micro-organismos, né? De bactérias não, de micro-organismos, porque o número de bactérias aí são trilhões de bactérias que existem dentro do nosso intestino. Então, ele é a casa aí de quase 1.000 espécies de micro-organismos. Então, é muito importante que o nosso intestino esteja saudável, que o nosso intestino esteja bom. Por quê? Porque, senão, essa barreira que precisa ser feita pelo nosso intestino, essa barreira não vai existir. Se o nosso intestino não estiver saudável, a entrada de toxinas, de agentes inflamatórios vão entrar cada vez mais dentro do nosso corpo. E olha só que interessante, né? Vou explicar aqui para vocês. Carol, como que a gente adquire essas bactérias no nosso intestino? Essas bactérias, elas começam a entrar no nosso corpo desde o nosso nascimento, durante o parto normal. Então, quando nós bebês, né, quando a nossa mãe tem um parto normal, a gente passa lá pelo canal da vagina, lá é o nosso primeiro contato com as bactérias. Depois, esse número de bactérias, ele é fortalecido através do aleitamento materno. Então, quando, né, o bebê lá tem o contato com o leite materno, esse número de bactérias acaba sendo ainda mais fortalecido. Um terceiro ponto aí acaba sendo, né, a vitamina S, o acesso à vitamina S. Alguém já ouviu falar vitamina S? Quem aqui já ouviu falar? Coloca aí, eu sei o que é vitamina S. Vitamina S, mulheres, é sujeira. Sabe quando o bebê, ele começa a colocar tudo na boca? Ele tá lá engatinhando, põe a mão na boca, coloca o pezinho na boca, tudo que ele vê, ele leva à boca. Eu falo que é a vitamina S, que é a vitamina de sujeira. Isso também ajuda para que o número de bactérias no nosso intestino aumente. Contato com animais de estimação, gato, cachorro, isso também faz com que o número de bactérias, as espécies de bactérias, aumentem dentro do nosso corpo, dentro do nosso metabolismo. Vocês estão conseguindo me entender? Tá tudo certo aí? Ok? Bom, e aí seria tudo lindo, né? Se parasse por aqui. Porque o número de bactérias dentro do nosso corpo, dentro do nosso metabolismo, tem que estar em equilíbrio. Tem que existir bactérias boas, muito mais do que bactérias ruins dentro do nosso corpo e dentro do nosso metabolismo. E essa variedade de bactérias, que a gente chama de bioma, né, num termo mais técnico aqui, essa variedade de bactérias dentro do nosso corpo ajuda aí o nosso metabolismo e a nossa saúde também ficarem em equilíbrio. Então, quanto maior a variedade de bactérias que nós tivermos dentro do nosso intestino, melhor o nosso metabolismo vai funcionar e mais saúde a gente vai ter. Então, parando para analisar aí, né, Carol, você quer dizer que se o número de bactérias do meu intestino estiver pequeno, significa que eu posso ter dificuldade de emagrecer? Sim, significa que você pode ter dificuldade de emagrecer. Carol, se meu intestino não estiver saudável, pode ser que eu tenha mais dificuldade para emagrecer, para perder peso, para reduzir gordura? Sim, isso também é verdade. E também significa que eu posso ter mais doenças, meu sistema imunológico pode ficar comprometido também. Então, quando o seu intestino não está saudável, você pode ter dificuldade de emagrecer e você pode ter aí mais suscetibilidade, você pode ficar mais vulnerável para o aparecimento de doenças,
ok? E é tão interessante porque, né? Eu coloquei aqui o slide para vocês e acabei não falando sobre isso. Mas o nosso intestino, além de absorver nutrientes, ele participa de todas essas orquestras. Eu falo que é uma orquestra dentro do nosso metabolismo. Ele vai digerir, ajudar aí na digestão de nutrientes. Então pensa só, se o seu intestino não estiver saudável, você não vai conseguir digerir os nutrientes que você precisa digerir. Vai faltar vitamina, mineral, vai faltar combustível aí para o seu corpo, combustível para o seu metabolismo. Quando o seu intestino não está funcionando bem, você não consegue produzir de uma forma correta hormônios. Carol, quais são os hormônios que são produzidos dentro do intestino? Nada mais, nada menos do que os hormônios da fome e da saciedade. Você começa a ter a produção desses hormônios lá no intestino também. Então, a grelina, a leptina, que são os hormônios que regulam. Sabe quando você tá comendo e você fala, opa, não preciso mais comer, tô cheia, né? Tô saciada. Ele regula, o intestino regula a produção desse hormônio. E em contrapartida também, o hormônio que dispara aí a sensação de fome, de precisar comer, de ter a necessidade de comer. O seu intestino também faz isso. Então, olha só por que existe essa relação de um intestino doente com a dificuldade de emagrecer. Quando o seu intestino não está funcionando como deveria, você passa a ter uma desregulação hormonal, inclusive desses hormônios da fome e da saciedade. Você passa a sentir mais fome nos momentos em que não precisaria sentir, em que seu corpo não está precisando de nutriente, e não consegue se sentir saciada quando come. Não sei se tem alguém aqui que se identifica com essa situação. E ele também ajuda na produção de vários neurotransmissores. Gente, eu acho isso incrível, assim, fantástico, né? Cerca de 90 a 95% de serotonina do nosso corpo é produzido no intestino. O que é a serotonina? O hormônio do prazer, do bem-estar, da alegria. Então, um intestino doente também está associado aí com seus níveis de indisposição, depressão, sabe, desânimo. Olha só a importância que a gente tem em relação ao nosso intestino. E aí a pergunta é, hoje, como que tá o funcionamento do seu intestino? Como que ele tá? O seu intestino tá saudável? Seu intestino tá funcionando como deveria? E aí, deixa eu só colocar aqui o outro slide para mostrar para vocês que eu tinha falado. Aqui, ó, o nosso intestino, vocês estão vendo que parece várias montanhas, né? Então, imagina que essas montanhas aí, a parede dessas montanhas precisa estar o quê? Firme, forte. Elas precisam formar uma barreira de proteção que vai impedir a entrada de substâncias ruins, de bactérias nocivas, bactérias que trazem doenças, toxinas para o nosso corpo. Então, se a barreira, se essas montanhas aí, né? Se a parede dessas montanhas não estiver firme, não estiver fortalecido, vai permitir a entrada para dentro do seu corpo de várias coisas ruins, de vários agentes que te trazem problemas, doenças. E aí talvez você me pergunte, Carol, o que eu posso ter se o meu intestino não estiver saudável? Então, quais as consequências de um intestino aí doente, que seria a disbiose, né? A Célia até perguntou, disbiose, o que é? Então, a disbiose é esse desequilíbrio da nossa flora intestinal. A disbiose acaba sendo uma alteração das bactérias boas e das bactérias nocivas, ruins. E a disbiose, ela acaba trazendo várias consequências para o nosso corpo e para o nosso emagrecimento, para a nossa saúde. Uma delas é a inflamação. Pessoas que vivem aí inflamadas, vivem doentes, pode estar associada também à resistência à insulina. Então, pessoas que são pré-diabéticas, né? E a disbiose pode desencadear isso, reações alérgicas. Quantas pessoas hoje em dia que eu converso que tem algum tipo de alergia, alergias alimentares? Para analisar
Pessoas antigamente, há um tempo atrás, não tinham quase alergia alimentar. Hoje em dia, é raro ver uma pessoa que não tem algum tipo de alergia. E principalmente alergias alimentares. É tão interessante, umas semanas atrás, eu comecei, né, o processo o programa de emagrecimento com uma cliente, e ela chegou assim, ela falou, Carol, eu estou desesperada, eu não sei mais o que eu faço. Ela chegou com a pele toda vermelha, com coceira, estufamento abdominal, gases, né, de extensão, e ela falou, Carol, eu não sei mais o que eu faço, eu já fui no médico, ele me passa remédio e tudo mais, mas eu não melhoro. E eu falei pra ela, você está inflamada, você está completamente inflamada como resultado da sua desbiose. O seu intestino está fazendo com que você fique o tempo todo inflamada. Gente, olha só, em 15 dias, em 2 semanas, ela voltou comigo, ela falou, Carol, eu melhorei quase 100% das minhas alergias. Eu até compartilhei o relato dela nos meus stories. Então, as pessoas hoje não associam, sabe? Quadros de alergia, inflamação, reações, né, alérgicas, inchaço, estufamento, gases, né, fadiga, cansaço, sabe? Essa sensação de cansaço. Carol, parece que eu fiz tanta coisa ao longo do dia, mas eu não fiz quase nada e tô me sentindo cansada, indisposta. São sintomas, sinais aí de desbiose, né? São consequências da desbiose. Dor de cabeça, dor nas articulações, isso também são consequências da desbiose. Aumento de peso. Então, ganho de peso, porque um intestino doente faz com que o seu metabolismo fique completamente alterado. E mais pra frente eu vou falar mais sobre isso. E também traz alterações hormonais. Diminuição da serotonina, por exemplo, trazendo a irritação, irritabilidade, essa pessoa que fica... Sabe aquela pessoa, né, literalmente enfesada? Daí que vem o termo enfesado, cheio de fezes, cheio de cocô. Por quê? Está com desbiose, o intestino não está saudável. Então, quanto menor for a variedade desse microbioma, dessas bactérias no seu intestino, maior vai ser a probabilidade aí, propensão, né, de você ter alergias, diminuir sua imunidade, ter alterações metabólicas e ter ganho de peso e ficar doente, tá bom? Então, por isso que é muito importante você cuidar do seu intestino aí. Mas, Carol, eu faço cocô todos os dias. Eu vou no banheiro todo dia, tá tudo certo. Será? Será que realmente ir no banheiro todo dia, fazer cocô todos os dias é sinal de um intestino saudável? Fazer cocô todos os dias é só um dos fatores para ter um intestino saudável. O que você precisa avaliar aí? Carol, será que eu tenho ou não desbiose? Deixa eu tomar uma água, peraí. Gente, tá fazendo sentido pra vocês? Põe aí. Estão aprendendo? Vai falando comigo, hein? Pra eu saber que eu não tô sozinha aqui. Que vocês estão entendendo, que vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio, que tá fácil pra vocês entenderem. Vão falando pra mim, tá bom? Que isso é importante. Então, fazer cocô todos os dias, ir ao banheiro todos os dias, isso daí é apenas um dos fatores para o intestino saudável. O que você precisa avaliar? O cheiro do seu cocô. Ah, show de bola, meninas, bom demais. O cheiro do seu cocô. Então, gente, nenhum cocô é cheiroso, né? Não tem como um cocô ser cheiroso. Mas cheiros muito fortes. Quando o seu cocô fede muito, é uma característica de que você não está com o intestino saudável. A consistência do seu cocô também vai dizer se o seu intestino é saudável ou não. E logo mais eu vou mostrar qual é a consistência adequada. Se o seu cocô boia ou se ele afunda. Quem aqui faz cocô e antes de dar descarga, dá uma analisada aí? Não, quem aqui faz isso? Olá! Edinal, você tá no lugar certo, mulher. Tô te
vou te passar aqui, tô te passando passo a passo do que você precisa fazer para melhorar esse cocô aqui. Então, quem já fez uma análise clínica aí do cocô, de cada uma? Pois é, gente, vocês precisam olhar o que sai de vocês. Vocês têm que olhar, ver como que tá o cocô, como que tá a consistência do cocô, se ele boia, se ele afunda, se ele tá muito fedido. Pra saber se tá fedido não precisa nem olhar não, né? Mas se ele boia ou se ele afunda, está dizendo sobre a quantidade de gases presente no seu intestino. Então, quando o cocô boia, é porque as bactérias que estão lá, elas estão formando muitos gases. Então, o ideal é afundar. De quem afunda aqui? Qual é o cocô que afunda? Fala eu, o meu afunda. Olha lá, Edinalva, o meu, eu afunda, isso aí. Cecília, já vou falar sobre o leite. Logo mais, ele tá aqui também. E então, primeira coisa, não pode ter um cheiro muito forte. O cocô, ele tem que afundar ao invés de boiar. E ele tem que ter uma consistência adequada. Qual é a consistência ideal para o seu cocô? Deixa eu mostrar aqui. Existe uma escala, que é a escala de Bristol, que fala da consistência do cocô ideal. Qual é o cocô ideal? O cocô ideal, gente, ele não pode ser o cocô de cabritinho. Sabe aquele cocô? Minha mãe falava, Carol, você, né, quando eu era pequena, Carol, você fez cocô de cabritinho hoje. Sabe aquelas bolinhas pequenas, duras, todas separadas? Isso é sinal de um intestino doente. Isso é uma característica de uma disbiose. Ou então, essas bolinhas, o cocô de cabritinho, só que elas juntas, grudadinhas umas nas outras. Isso também é característica do intestino preso, de um intestino aí que está doente, inflamado. Agora, qual que é o ideal? O seu cocô sair como uma salsicha, como uma cobrinha, tem que ser lisinho. Você não pode fazer muita força na hora de ir no banheiro fazer cocô. Você tem que... faz um pouquinho de força só aí, ele já sai. Você não sente dificuldade. Você não percebe, sabe? Às vezes você tem um intestino... você vai todos os dias no banheiro, só que você faz tanta força que acaba machucando aí o seu ânus mesmo. Sai sangue a hora que você vai no banheiro. Isso não é normal. E uma evacuação muito líquida, muito pastosa, também não é normal. Então, tem que ser um cocô macio, liso. Quando o cocô ele começa a ficar mais pastoso, parece que forma umas placas, umas bolhas aí de água, de líquido, isso também é um sinal de alteração do funcionamento do seu intestino, é um dos sinais de disbiose, tá? Então, nem muito ressecado, nem muito duro, e nem muito solto, nem muito líquido. Tomo vitamina de frutas todo dia e ajudou demais. Era de cabritinho, né, Marilza? Aham. Quem mais aqui, ó? Edinalva falando o meu afunda. Show de bola. Nossa, doutora, é isso tudo pra mim. Fica aqui então que eu vou te dar o passo a passo. O que você precisa fazer pra melhorar isso? Então, olha só, Edinalva, se tudo isso que eu tô falando, você tá se vendo nessas situações, possivelmente você tem vários sintomas recorrentes aí desse intestino inflamado, desse intestino doente. Você provavelmente tem várias situações que você passa que são provenientes aí desse intestino. E olha só, é isso que eu vou compartilhar com vocês. Então, quais são os sinais de disbiose? Não adianta só olhar para o cocô, olhar só lá para a privada e ver como que tá o aspecto do seu cocô, porque talvez você tenha problemas digestivos. Então, quando você come, você fica com a sensação de estufada, cheia, sabe? Aquela sensação, né? Eu ouço muito aqui das clientes falar, ai, Carol, eu tô com a sensação de empachada. Isso é sinal de disbiose. Problemas mentais, diminuição do foco, confusão mental. Isso também é um sinal de disbiose. Estresse crônico. Eu até falei aqui um termo, né? Você, mulher, se você fica o tempo inteiro enfesada, não pode falar com você que você fica o tempo todo irritada, estressada. Isso também é um sinal de disbiose.
Doenças autoimunes, então artrite, artrose, alergias, doenças inflamatórias intestinais, alergias alimentares, alergias de pele, isso também são sinais de disbiose. Gente, olha só a importância do nosso intestino. Quem aqui já tinha aprendido como é importante a gente cuidar do nosso intestino? Eu tenho certeza que nunca você tinha aprendido sobre isso. Meu papel aqui como nutricionista profissional da saúde é levar essa informação para que vocês olhem além de simplesmente, né? Ai, não tô fazendo cocô todo dia. Tô fazendo cocô todo dia, tá tudo certo. Não. O funcionamento do intestino, ele vai muito além de simplesmente ir no banheiro todos os dias ou não. Olha o tanto de problemas que você pode estar tendo por um intestino doente. Problemas de pele, então espinhas em excesso, manchas na pele, manchas escuras, coceira na pele, também são sinais de disbiose. Uso de antibióticos com frequência. Então, todas as vezes você fica, doente com facilidade, todas as horas você pega uma inflamação, uma infecção, e aí o médico toda hora precisa ficar te passando antibiótico, isso também é sinal de que a barreira do seu intestino, aquilo que está precisando te proteger, não está conseguindo fazer o papel dele. Seu intestino está fraco, não está lá formado o exército, a parede que impede a entrada de toxinas. Vamos ver aqui os comentários. O cocô é duro e às vezes fico com diarreia. Isso também é sinal de disbiose. Então, as fezes, variarem muito. Hora tá duro, hora tá com diarreia. Isso também é um sintoma. Eu já ouvi dizer que o intestino é o nosso segundo cérebro. Exatamente, né? Hoje em dia, muitas pesquisas estão saindo em relação ao intestino. O eixo, a gente fala eixo, intestino, cérebro, mas é como eu disse, né, que lá no nosso intestino ocorre a produção de hormônios, produção de neurotransmissores, como por exemplo a serotonina, que é muito importante aí para o nosso bem-estar. Então, isso é muito verdade. Então, pensa só, um intestino doente, intestino ruim, intestino doente, cérebro doente, tem uma ligação direta. Então, não tem como deixar o intestino de lado. Não tem como querer ter saúde, emagrecer, se o seu intestino, que é fundamental para que o seu metabolismo funcione corretamente, não estiver funcionando como deve, tá? Meu Deus, tenho artrite, artrose. Olha só, então, com certeza, Cecília, você tem outras características, todas essas características que eu tô te falando, você tem ou intestino muito preso, ou intestino muito solto, e com certeza você deve ter dores de cabeça, você deve se sentir inchada, com essa sensação de retenção de líquidos no final do dia. Tudo isso são características aí de inflamações, doenças autoimunes recorrentes da disbiose, tá? O que eu posso fazer? Calma que eu vou te dar já, logo mais eu vou te dar o passo a passo. Gente, tá fazendo sentido então, né, pra vocês? Vamos pro próximo aqui. Aí, deixa eu mudar aqui. Tá vendo, né, que eu me preparei bonitinho pra essa aula, então, aí. O que causa a disbiose? Então, vocês entendendo o que causa a disbiose, vocês vão conseguir começar a identificar aí o que pode ser melhorado, tá? Mas eu vou trazer o passo a passo. Então, o que causa disbiose? Primeira coisa é a idade. Então, quanto mais velhas a gente vai ficando, né? Conforme a gente vai passando aí os anos, começa, né, a diminuir naturalmente o número, essa variedade de bactérias de dentro do nosso intestino. Essa barreira intestinal, ela passa a ficar reduzida. Então, já viu pessoas, né, mais idosas que começam a ficar com o intestino preso? É muito comum pessoas idosas terem o intestino mais ressecado. E isso acontece por causa da idade mesmo. Excesso de açúcar causa disbiose. Então, você, mulher, que todos os dias consome açúcar,
ou alimentos que contenha açúcar. Isso também causa desbiose. O consumo de produtos industrializados, ricos em farinhas brancas, os farináceos. Alimentos industrializados cheios de antes, conservante, edulcorante, corantes, né? Em geral. Então, tudo isso aí causa desbiose. Então, você tá ligando os pontinhos? Tá conseguindo fazer a associação aí? Estresse. Então, o estresse acaba sendo um ciclo vicioso. O estresse causa a desbiose, e aí, quanto mais desbiose você tem, mais estressada você fica. Então, por exemplo, se você for uma pessoa que não consegue controlar suas emoções, vamos por uma situação aqui, né? Eu vou participar de uma reunião, e eu sou tímida e eu vou ter que falar nessa reunião, você tá sofrendo um estresse mais intenso. Isso agrava a sua desbiose. Uso de álcool, consumo de álcool. Então, o álcool, ele é um inimigo para o nosso intestino. Ele é altamente inflamatório para o nosso intestino. Edinalva, tá se identificando, né, Edinalva? E o uso de medicamentos contínuos. Então, os medicamentos aí, por exemplo, anti-inflamatório. Olha só, Cecília, olha que incrível, né? Como nós somos uma máquina mesmo, e é importante vocês entenderem todas essas associações. Você que tem artrite, artrose, possivelmente você vive tomando o quê? Anti-inflamatório. Possivelmente você é uma mulher que vive tomando remédio para diminuir as dores. Só que esse uso contínuo desses medicamentos, eles fazem com que você fique ainda mais inflamada, fazem com que você fique com mais desbiose ainda, seu intestino fique ainda mais doente. E por que isso acontece, né? Uso de anti-inflamatórios, eu até coloquei aí, aspirina, os prazóis da vida, pantoprazol, omeprazol. O que acontece? Esses remédios, esses medicamentos, eles diminuem a acidez natural do nosso estômago. O nosso estômago, ele precisa ter um pH ácido, tem que ser ácido. Para quê? Para fazer a digestão do alimento, para quebrar o alimento. E quando você consome, usa, né, esses medicamentos aí de forma contínua, sentiu uma dorzinha, toma um anti-inflamatório. Ficou com azia, queimação, toma um omeprazol, toma um prazol da vida. Isso reduz a acidez do seu estômago e altera o equilíbrio das bactérias do seu intestino. Então, você está se prejudicando ainda mais. Cecília, olha só, né? Adivinhei, alucinei aqui em relação ao uso de remédios seus aí e acertei. Por quê? E eu vivencio isso com as minhas clientes todos os dias. É um ciclo, sabe? Gente, vocês estão se identificando aí, né? Aí. Próximo aqui. Como corrigir? Como corrigir? Peraí que eu acho que eu antecipei aqui, ó. O que fazer? Vamos lá para os finalmente, né? Que fazer, Carol? O que eu faço? Doutora, eu tomo Dorflex. Pois é, o uso desses remédios aí, ibuprofeno, que também é um anti-inflamatório, aspirina, o uso crônico desses remédios, qualquer dorzinha que sente, qualquer coisa que sente, vai lá e toma esses remédios. Isso afeta o intestino, a saúde intestinal aí, tá? Doutora, eu tomo Dorflex aqui. Olha, eu tenho um metabolismo lento por causa da tireoide. A tireoide, olha só, se você tomar remédio para tireoide, se você está tomando remédio e no seu exame a sua tireoide está nos níveis normais, então seu metabolismo não é lento. E você usa essa justificativa do metabolismo lento para não fazer o que tem que ser feito. Você usa essa justificativa para não seguir um plano alimentar, para não fazer exercício físico, talvez. Então, se você foi lá, tá com problema da tireoide, Carol, tem um hipotireoidismo, o médico prescreveu o remédio, tá tomando lá
levotiroxina, tá tomando algum, né, hormônio para compensar aí essa função da tireoide. Fez exame de novo e normalizou? Ok, tá tudo certo, seu metabolismo não é mais lento. Agora, olha só, outros fatores podem estar deixando o seu metabolismo lento. Outros fatores podem contribuir para que o seu intestino esteja lento, além da tireoide, tá bom? E eu explico exatamente isso lá dentro do meu curso, do Método Mente Magra. Eu não sei se a Célia tá aí ainda, se ela já assistiu essa aula, mas ela pode falar, né, que lá eu explico sobre isso. Exatamente sobre isso. Bom, então, o que fazer? O que você precisa fazer a partir de agora? Para você que se identificou com todas essas situações aí do seu intestino, o que você tem que fazer? A partir de agora, você tem que começar a se preocupar em equilibrar o microbioma. Você tem que se... Ai, a Célia. Você tem que começar a se preocupar em equilibrar as bactérias do seu intestino, em fortalecer a barreira, fortalecer a parede. Imagina uma parede toda esburacada, cheia de tijolo quebrado. Então, você precisa agora começar a reconstruir essa barreira intestinal. Você precisa equilibrar o número de bactérias do seu intestino, que a gente chama, né, de simbiose, fazer com que o seu intestino fique em equilíbrio, que você tenha um intestino forte, saudável, e isso ajude aí no seu processo de emagrecimento e saúde. Primeiro passo importante. Gente, olha só, mulher, não tem como você querer melhorar o seu intestino, se livrar de todos esses sintomas da disbiose, melhorar da artrite, artrose, diminuir gases, estufamento abdominal. Não tem como você querer melhorar tudo isso se você não tiver mudança de hábito alimentar. Então, esse é o primeiro passo aí para que você possa fortalecer o seu intestino. Então, o seu intestino, ele não pode, né? Primeira coisa que é importante também é que o seu intestino não pode depender de um alimento só para poder funcionar. Talvez você fale, ai, Carol, eu tenho o intestino preso. Peraí, deixa eu beber uma água aqui de novo. Talvez você fale assim, ó, Carol, eu tenho intestino preso, mas quando eu como mamão ele funciona. Ou quando eu como ameixa seca, ele funciona. O seu intestino, ele não pode ficar dependente de um alimento em específico, tá? Então, você precisa fortalecer essa variedade aí de bactérias do seu intestino. Então, como que você faz isso? Mudando seus hábitos alimentares. Você precisa, primeiro, diminuir o açúcar, que foi o que eu falei que causa lá a disbiose. Diminuir o consumo de produtos industrializados. Sabe, esses bolacha, tudo, né? Tudo que for empacotado, tudo que for embalado, tudo que foi feito lá pela mão do homem, são produtos industrializados. Então, reduz esses alimentos. E comece a dar prioridade para alimentos aí que são ricos em gorduras insaturadas. Quais são os alimentos? Azeite de oliva, amêndoa, abacate. Comece a incluir esses alimentos diariamente nas refeições, para que você possa, né, começar a dar matéria-prima e possa dar o material certo para que o seu intestino refaça essa barreira. Então, imagina aí que essa parede está toda esburacada. Consumindo esses alimentos, as gorduras poliinsaturadas, você vai fazer o quê? Vai dar material para que esses tijolos, esses buracos sejam tampados. Então, consumir alimentos ricos em gorduras insaturadas, ter uma dieta rica em prebióticos. E o que são prebióticos, né? São fibras, são alimentos que vão servir para as bactérias do seu intestino. Então, por exemplo, aveia, biomassa de banana verde, psyllium também você pode usar, o fós, que é um tipo de fibra também, que se chama, né, a sigla fruto oligosacarídeo fós, inulina. Por quê?
todas essas fibras vão ser nutriente para as bactérias, porque as bactérias elas também se alimentam. Então as bactérias boas, elas precisam ter o quê? Nutrientes, alimentos para se multiplicarem, para aumentarem lá de quantidade dentro do seu intestino. Então, por exemplo, o psyllium, o fós, a inulina, são pozinhos, são fibras que você pode incluir numa fruta, você pode colocar numa salada, você pode colocar num iogurte, por exemplo. Então, você pode consumir, né, comer diariamente essas fibras aí no seu dia a dia. O próprio consumo de fibras também, que vai aumentar a variedade de bactérias dentro do seu intestino. Vai conseguir melhorar a absorção de vitaminas, de minerais. Então, feijões, frutas, verduras, legumes. Quando você for comer uma fruta, tenta dar preferência, quando possível, para consumir a casca da fruta. Então, muitas mulheres que eu acompanho falam, você come fruta? Como fruta. Mas aí vai ver, come uma goiaba, tira a casca da goiaba. Vai comer uma pera, uma maçã, tudo vai tirando a casca. Então, lá na casca, tem uma quantidade de fibras maior. Então, sempre que você for comer a fruta, quando possível, né, exceto da banana, frutas que não tem como a gente consumir com a casca, mas tenta aí sempre comer frutas com a casca junto, tá? Próximo aqui que eu coloquei, prebióticos, né? Falei também, alimentos ricos em fibras, consuma alimentos ricos em probióticos. Então, o que são os probióticos? São propriamente os alimentos que vão ter as bactérias. Então, você precisa consumir o material para refazer a parede do seu intestino, você precisa consumir o alimento da bactéria e você precisa consumir a bactéria propriamente dita, que são os probióticos. Onde que você encontra os probióticos? Iogurte natural. Gente, cuidado com os iogurtes. Por favor, os iogurtes, vocês precisam olhar a lista de ingredientes. Tem iogurte que tem 8, 10 compostos aí, químicos. Você olha lá, você lê, você nem sabe o que tá escrito lá de ingrediente. Então, um bom iogurte, ele vai ter de 2 a no máximo 3 ingredientes. Leite e o fermento lácteo. Vez ou outra vai ter lá a lactase, que é a enzima que vai quebrar a lactose. Então, olhem a lista de ingredientes para que vocês possam consumir, adquirir um bom iogurte, tá? Então, iogurte natural é fonte de probiótico. Kefir, que é um tipo de um iogurte, uma coalhada feita com o leite em casa mesmo. Tem o kombucha também que pode ser usado. E nesse processo aí de fortalecimento do seu intestino, você precisa começar a observar quais são os alimentos que você tá com intolerância. Por quê? Acho que foi a Cecília que me perguntou em relação ao leite, né? Hoje em dia, a gente sabe que tem alguns alimentos que eles são mais inflamatórios para quem já está com disbiose. Então, por exemplo, a lactose é um deles, o glúten também é um deles. Então, quando você consome algum tipo de alimento e que você percebe que você está com mais gases, com mais estufamento, ou que você foi no banheiro fazer cocô, seu intestino, né, seu cocô ficou mais líquido ou ficou mais preso, então são sinais de que aquele alimento não está sendo bem tolerado pelo seu metabolismo. O seu corpo, ele não está conseguindo digerir, absorver e eliminar aquilo que precisa ser eliminado de uma forma certa. Então, se você não estiver tolerando muito bem algum alimento, não coma. Então, imagina só, eu dou sempre esse exemplo para as minhas alunas e clientes. Imagina que você tem um corte, que você foi lá e se machucou, feriu. E aí você vai lá e fica atacando álcool nesse ferimento aberto. Você vai sentir o quê? Mais dor. Talvez, né, inflame mais, fica lá prejudicado mais esse corte. Então, o que você precisa fazer? Dá uma pausa, cuida dele, espera o ferimento fechar. Depois você vai jogar álcool que não vai arder. O nosso intestino acontece da mesma forma. Então, quando você tá com o intestino inflamado, com o intestino irritado, você percebeu que aquele alimento tá te fazendo mal,
tá, né, te dando gases, estufamento, ficou com má digestão. É a mesma coisa que tacar álcool num ferimento. Você pode ferir ainda mais. Então você tem que fazer o quê? Dar uma pausa para esse alimento. Não significa que nunca mais na vida você vai comer, mas você precisa cuidar primeiro do seu intestino para depois voltar a consumir esse alimento. E eu vou voltar no exemplo daquela minha cliente, né? Ela falou, Carol, teve um dia, antes da gente começar o protocolo alimentar que eu fiz com ela, ela falou, Carol, teve um dia que pra mim foi o auge. Ela foi num churrasco e ela comeu pão, vê só, pão, que tem o glúten, né? Com pasta de alho, com creme de leite. Então, ela misturou todos os componentes que são altamente inflamatórios para quem tá com desbiose. Então, ela consumiu glúten, lactose e o alho, que quando não está, né? Quando o seu intestino não está saudável, ele também pode acabar dando esses sintomas de gases, estufamento. Eu falei, pronto, você comeu, né? Não foi o pão de alho, não. Foi uma bomba mesmo pro seu corpo. E deixou ela completamente inflamada, né? E ela chegou lá na clínica cheia de manchas na pele e tudo mais, tá? Então, se você percebeu que algum alimento não caiu legal, não come, dá uma pausa, espera, faz, né? Usa todos esses outros alimentos que eu orientei aqui, consome alimentos ricos em gordura insaturada, prebiótico, fibra e os probióticos para começar a fortalecer o seu intestino de novo, para que aí sim você volte a consumir esses outros tipos de alimentos, tá? Lembrando que açúcar, farináceos, né, e os alimentos industrializados, é bom evitar o máximo possível, tá? Gente, tá fazendo sentido para vocês aqui? Tudo certo? Aí. E aí eu falei dos probióticos, né? Carol, e eu posso consumir probiótico manipulado ou comprar pronto? Então, eu aprendi aqui o que é desbiose, aprendi que eu preciso ter um número de bactérias boas aí em equilíbrio no meu intestino para poder ter saúde, para poder emagrecer com qualidade, para eu poder emagrecer mesmo, né, de forma mais fácil. E o probiótico comprado pronto? Eu posso usar... Deixa eu pôr aqui que eu acho que eu pulei uma... Aí. Eu posso usar? Cuidado. Cuidado com os probióticos prontos, manipulados, porque você pode desequilibrar ainda mais o seu intestino usando probiótico. O ideal, assim, sabe? O mundo perfeito, cor-de-rosa, seria fazer um exame. Tem um exame que faz um mapeamento genético para ver qual é o tipo de bactéria que precisa, né, ser desenvolvida aí no seu metabolismo para que o seu intestino realmente fique em equilíbrio. Mas esse exame, ele é muito difícil de ser feito, não é a realidade da maioria, infelizmente, das pessoas aqui, né? Então, como saber se eu posso ou não, se você pode ou não usar um probiótico manipulado ou comprado pronto? Lembra que eu falei que o número de bactérias no nosso intestino, ele começa, né, a ser colocado lá dentro do nosso intestino a partir do nosso nascimento, através do parto normal. Então, crianças que nasceram de cesárea ou que não foram amamentadas por um tempo ideal, ou foram amamentadas por um curto período de tempo, ou não foram amamentadas, essas crianças têm indicação já de entrar com probiótico. Ou então crianças que ficam muito doentes, fazem uso de antibiótico de forma, né, crônica e passa mês e outro tá usando antibiótico. O antibiótico, ele acaba matando essas bactérias do nosso intestino. Então, quando, né, existem esses casos aí de crianças que nasceram de cesárea, não foram amamentadas ou foram amamentadas por pouco tempo e que usaram antibiótico, tem indicação do uso de probiótico. E os adultos, caso você tenha usado antibiótico, fez uso de algum antibiótico, espera aí por aproximadamente 2 semanas e pode usar algum probiótico por 30 dias, tá?
Para você que passa algum estresse muito intenso. Tem alguém aqui, teve alguma mulher que colocou que quando passa por alguma situação, deixa eu ver aqui, ó, tenho ansiedade, como muito, tananã, tomo ibuprofeno. Ai, passou aqui, não vou conseguir achar, mas teve alguém que acho que colocou, né, que quando passa por alguma situação de estresse, acaba tendo o intestino ficar alterado. Então, para você que sabe que vai passar por uma situação de estresse mais intenso, por exemplo, quando eu viajo, normalmente o meu intestino altera. Muitas mulheres passam por essa situação. Então, o que eu faço? Sempre que eu vou viajar, eu já preparo o meu intestino antes. Então, por 2 meses antes, quando eu sei, né, que eu vou fazer alguma viagem, ou na semana que eu vou viajar, eu já começo a usar probiótico. E aí eu faço o uso desse probiótico, mas tentar fazer uso por até 3 meses. Faz o uso por 3 meses, pausa, espera 2 meses para depois usar de novo. Só que o que é importante? Ir trocando, a gente chama de cepas, né? Mas ir trocando os tipos de bactéria. Porque senão, se você fica usando sempre o mesmo probiótico, sempre as mesmas bactérias no seu intestino, vai ter o desequilíbrio da mesma forma. Você vai aumentar números específicos de uma, enquanto de outro vai ficar em quantidade menor, tá? Então, vai usar o probiótico? Usa por 3 a no máximo 4 meses, pausa por 2 meses aproximadamente, e aí depois você pode voltar a usar de novo, mas mudando os tipos de bactéria. Doutora, eu tenho muitos gases, minha barriga fica muito inchada. Sim, você está com disbiose. Então, estufamento, gases, distensão abdominal, essa sensação, né, de empachada que eu ouço muito, a gente, né, fala muito aqui, isso são sinais de um intestino e de um metabolismo inflamado. Então, eu vou falar um pouquinho também da parte da alimentação, tá? Então, aqui eu falei só sobre a questão dos probióticos. Quando não usar probiótico? O probiótico não pode ser, né? Não deve ser usado para pessoas que têm câncer. Então, se você tá fazendo algum tratamento de câncer só com indicação médica, que pode fazer uso de probióticos. E quando você também, Carol, eu fui usar o probiótico, mas eu percebi que eu fico com mais gases. Eu percebi que eu tenho mais distensão abdominal. Então, é sinal de que não é para usar o probiótico. Aí a gente entra com uma estratégia alimentar, que é uma estratégia chamada Baixo FODMAP. Existem alguns alimentos que é como se eles fermentassem dentro do nosso intestino, aumentando mesmo o número de gases e dando essa sensação de estufamento. Então, isso é uma característica, né, de um intestino e de um metabolismo inflamado. E essa estratégia de Baixo FODMAPs, o nome até estranho, né, mas é uma sigla que significa food, fruto, óligo, disacarídeos, monossacarídeos e os polióis. São alimentos que fermentam, então a gente precisa ter uma estratégia onde você consuma menos desses alimentos, para que tenham menos fermentação. Eu vou falar de uma forma bem resumida, bem simples aqui, só para que você entenda, tá? E essa estratégia precisa ser feita por pelo menos 2 meses. Então imagina que você precisa dar uma pausa, um descanso para o seu intestino, para que ele se refaça, se fortaleça aí, né? Fique mais forte, fortalecido, para que daí você comece a reintroduzir os alimentos. Então, uma das estratégias a ser usada, Iane, por exemplo, para você, né? Uma indicação, eu não conheço muito a fundo o seu caso, precisaria entender mais, mas uma das características aí, uma das estratégias alimentares, talvez seria essa estratégia Low FODMAP, tá? Que mais aqui? E em relação a, que mais? Exclua o álcool. Lembra que eu falei que o álcool, ele é altamente inflamatório? Ele agride o nosso intestino? Então, se você percebeu que você tá com disbiose, tá com o intestino inflamado, tá tendo todos os sintomas que são características de uma disbiose,
exclui e tem o costume de tomar álcool, exclui o álcool por um tempo. Para um pouquinho de consumir, mesmo que socialmente. Pensa aí que é um tratamento que você precisa fazer. Cuidado com o uso dos medicamentos de uso crônico, os prazóis da vida, né? O pantoprazol, o omeprazol, os anti-inflamatórios que eu já citei aqui. E uma coisa muito importante, precisa ter controle de peso. Se você está acima do peso, está com excesso de peso, isso também é característica, né? Acaba favorecendo aí para que você tenha disbiose, para que você tenha uma inflamação intestinal. E eu até fiz aqui aqui, ó, aí. Eu fiz até um slide aqui para mostrar sobre a relação do intestino com a obesidade, né? Tem um estudo que mostra que eles analisaram o intestino de pessoas magras e o intestino de pessoas que estavam acima do peso. E olha só o que eles observaram. Uma microbiota, ou seja, um intestino, né, a variedade aí de bactérias no intestino saudável, tem aí a proporção de bactérias firmicutes e bacteroidetes. A relação de 1 para 1 tem que estar em equilíbrio. Nas pessoas que estão acima do peso, elas têm uma quantidade maior das bactérias desse tipo aí, ó, que são os firmicutes. E, Carol, o que isso tem, né? Que problema tem isso aí? O aumento dessas bactérias faz com que aumente a produção de toxinas metabólicas. Ou seja, essas bactérias, elas vão aumentar a produção de metabólitos aí que são tóxicos para o seu corpo, para o seu metabolismo. E também elas vão diminuir a concentração de muco. Na parede do nosso intestino tem muco, é uma substância que é viscosa, ela acaba fortalecendo essa barreira intestinal. E quanto mais firmicutes, bactérias do tipo firmicutes você tiver, menos muco você vai ter no seu intestino. E mais fácil para ter inflamações recorrentes da obesidade. Gente, olha só, né? Como é importante o cuidado com o seu intestino. É muito importante. Então, variar, né, o número de bactérias, fazer com que você tenha equilíbrio das bactérias aí no seu intestino, vai contribuir para o seu emagrecimento, vai contribuir para que você diminua processos inflamatórios no seu corpo, vai fazer com que você tenha um metabolismo mais equilibrado. Então é muito importante a partir de agora você começar a cuidar mesmo do seu corpo. Não olha só, né, num aspecto aí superficial. Ah, não, tô fazendo cocô todo dia, tá tudo certo. Não, o metabolismo, o seu corpo, ele vai muito além, né? O seu intestino vai muito além de simplesmente você fazer cocô todos os dias ou não, tá? Bom, mulheres, perguntas? Vocês têm perguntas a me fazer? Então vamos fazer um geralzão aqui, né? Só para recapitular. O intestino ele está diretamente relacionado com o emagrecimento, com a saúde, com o metabolismo, excesso de açúcar, excesso de farinha, estresse, consumo de álcool, cigarro também, eu não citei, não coloquei na apresentação, mas o fumo também, o cigarro, ele também acaba contribuindo para que o seu intestino adoeça. E a gente precisa cuidar para que as bactérias dentro do nosso intestino fiquem em equilíbrio, para que impeça aí a entrada de toxinas, de agentes inflamatórios que nos deixam doentes, que te deixa doente. Então, dor de cabeça, dor nas articulações, cansaço, desânimo, estufamento abdominal, gases, tudo isso são características de um intestino inflamado, são características da disbiose. E o que fazer? Primeira coisa, mudança de hábito alimentar, consumir alimentos ricos em gorduras insaturadas, consumir prebióticos, probióticos, consumir fibras, beber muita água também, que eu não coloquei na apresentação, mas o consumo de água é fundamental para que essas fibras, para que o seu cocô seja lubrificado, diminuir o consumo de álcool, cuidado com os medicamentos de uso crônico, então anti-inflamatórios,
aspirinas, pantoprazol, omeprazol, porque isso diminui a acidez natural do nosso estômago e altera o número de bactérias do nosso intestino. Diminuir o consumo de álcool e diminuir o consumo de alimentos industrializados e açúcar, certo? Quanto tempo de tratamento para curar a disbiose? Célia, isso daí é muito individual, sabe? Mas em torno de, a partir, né, mais ou menos, de 2 meses, normalmente a gente já consegue começa a fortalecer a barreira intestinal, começa a controlar e aumentar o número de bactérias, no mínimo 2 meses. Mas os sintomas já são reduzidos a partir da 2ª semana, que nem essa cliente minha que eu falei, os sintomas alérgicos dela, ela falou, né, que ela voltou comigo em 15 dias, ela falou, Carol, em 12 dias, de 10 a 12 dias eu já tava muito melhor. Então, todos os sintomas, isso, a partir do momento que você já começa a incluir essas melhorias, colocar em prática, o seu corpo já começa a ter uma resposta positiva em relação a isso, tá? Mas o fortalecimento do seu intestino, né? Fortalecer a barreira intestinal, aumentar o número de bactérias, demora um pouquinho mais, tá? Lembrando que isso pode variar um pouquinho de uma pessoa para outra, claro, né? Quanto tempo? Que mais? Eu tenho disbiose, síndrome do intestino irritável e posso testemunhar sobre todos esses sintomas e tratamentos possíveis. Exatamente, tem que ter paciência, né, Gretchen? Tem que ter paciência e, gente, fujam, para quem tem o intestino preso, fujam desse hábito muito ruim que é tomar laxante. As pessoas têm um costume muito frequente de ficar tomando laxante, sabe? Ai, tô com o intestino preso. Gente, eu já atendi mulheres que ficam 14, 15 dias sem ir no banheiro e aí quando tá lá no limite vai lá e toma um laxante. Meu Deus, não faça isso, porque você vai estar agredindo ainda mais o seu corpo, você vai estar agredindo ainda mais o seu intestino. Então, o laxante, ele não é uma opção, não tome laxante. Você precisa cuidar daquilo, tem uma causa. Se o seu intestino não estiver funcionando como deve, não é normal, você precisa tratar a raiz do problema. E o laxante, o que ele vai fazer? Ele vai só amenizar aquilo que tá te irritando, que é o intestino preso, tá? Mas tem uma causa, então você precisa tratar essa causa. E cuidado, porque às vezes você está tomando substâncias que você acredita que são naturais, mas são laxantes. Então hoje a gente tem ervas que são naturais, mas que também atuam como laxantes, como por exemplo cáscara sagrada, chá de sene. Tudo isso, se for consumido em longo período aí, isso pode atrapalhar para o funcionamento do seu intestino. E pode perceber, quem usa laxante, quem usa esses chás que também são naturais, mas que são laxantes, ó lá, Edinalva falando, toma um chá de sene. Ô Edinalva, ó, vou alucinar aqui, tá? Talvez, quando você começou a tomar o chá de sene, se você já toma há um tempo maior, quando você começou a tomar o chá de sene, pequena quantidade e rapidamente já fazia efeito. Hoje, tomando há mais tempo, você precisa tomar quantidades maiores e não tem o mesmo efeito que tinha antes. Tô certa ou tô errada, né? Se você toma um tempo um pouquinho maior e você parar para analisar, provavelmente é isso que acontece. Porque você está só aliviando o sintoma, mas você não está tratando a causa. E os laxantes, você precisa tomar doses cada vez maiores, quantidades cada vez maiores para fazer o mesmo efeito, tá? Enema é recomendado para quem tem disbiose? Enema? Enema de café camomila? Célia, você tá querendo falar do flit enema? Será que é isso? Bom, o café, cuidado com a cafeína, porque a cafeína, se você estiver com disbiose, ela pode irritar um pouco mais a parede do seu intestino. Alimentos, né, bebidas que tenha cafeína, então chá mate, chá preto, em grandes quantidades, isso pode agredir um pouco mais a parede do seu intestino. E existem alguns chás que ajudam
né, na digestão, são chás digestivos que você pode usar, tá? Olha lá, a Cecília falando que também usa laxante. Às vezes toma e não faz efeito. Exatamente. Porque o seu corpo, seu intestino, ele já está se adaptando com o efeito desse laxante. É o flitinema, né? É só porque você me colocou ali, aí me confundiu. Então, o flitinema, ele acaba meio que agredindo também, porque é um laxante mecânico, né? Então, ele aumenta a pressão dentro do seu intestino para fazer com que você evacue e faça cocô. Então, o uso constante do flitinema, ele também é agressivo. Em casos extremos, o enema, o flitinema, ele é indicado quando o cocô tá muito duro, né? Claro que você não pode ficar períodos muito grandes sem ir no banheiro, aí é indicado, mas junto com associação, com orientação médica, claro, mas junto você precisa corrigir essa disbiose. Então, ficar usando flitinema todas as vezes também não é bom, tá? Gente, mais alguma pergunta? Alguém mais quer falar mais alguma? Deixa eu ver aqui que a Gretchen colocou mais alguma coisa. Fiquei anos e anos tratando com laxante prescritos pelo médico. Tem muitos médicos que tratam o intestino preso com laxante, muitos e muitos médicos, né? E acham que isso é normal. Vai passando laxante, aumenta a dose de laxante, até entender onde estava o meu problema. E é um desafio mesmo, porque muitas vezes as pessoas passam anos agredindo o intestino, ferindo mesmo o intestino. Então, até que ele se recupere, não só o intestino, mas o metabolismo como um todo. Deixa eu parar aqui o compartilhamento, gente, peraí. Aí, pra eu ver o rostinho, pra vocês verem meu rostinho maior, né? Eu ia falar pra eu ver o rostinho de vocês, mas não dá pra ver, né? Então, é um processo que exige paciência, e por isso que muitas mulheres não largam o laxante, porque o laxante, né, às vezes é fácil, você tá lá com o intestino preso, tá se sentindo incomodada, toma um laxante e tudo resolve. Diferente dessa questão, né, de realmente tratar o seu intestino, muitas vezes você vai precisar o quê? Ter paciência no processo, você vai precisar parar para perceber como que seu corpo, como que o seu metabolismo tá reagindo em relação aos alimentos. Então, você precisa, às vezes, analisar alimentos específicos. Gretchen, eu não sei se foi o seu caso, mas às vezes você tinha que ficar períodos sem comer determinados alimentos e ir reintroduzindo um por um para ver qual que te dava intolerância, né? Às vezes era o leite, às vezes era um pão. Então, o olhar para si, perceber como o seu corpo está reagindo, quais são os sinais que o seu corpo está dando aí em relação à alimentação é fundamental para esse processo de reprogramação intestinal. Lindas são vocês de estarem aqui, de estarem, né, junto comigo nesse processo. Vocês que são lindonas. Obrigada, viu, mulheres? Vocês são muito importantes para essa minha jornada, para essa minha missão. Então, tem que ter paciência mesmo, mulher. Mas pode falar, vale a pena. Gretchen, eu não sei se você já percebeu toda essa transformação que você passou a ter, né? Do momento que você decidiu cuidar realmente do seu intestino. Eu não sei se você já notou, mas vários benefícios a gente tem em relação a esse autocuidado mesmo, a um olhar, né, para si. Então, diminui o estresse, diminui a ansiedade, você passa a se sentir melhor com você mesma em relação aos outros, a pele melhora, o metabolismo funciona melhor, a energia mental, foco, concentração, disposição, tudo melhora, tudo melhora. Então, por isso que essa paciência faz parte, mas que é fundamental para que você possa ter um retorno, um resultado disso, né? Sim, fiz esse protocolo e descobri quais alimentos. Isso, o protocolo, né, do Food Map, provavelmente foi esse, né, Gretchen? Mas o emocional realmente foi o maior diagnóstico das intolerâncias. E olha só, eu tenho uma outra cliente, só para, né, a gente fechar aqui, que já estamos aqui um tempinho. Eu tenho uma outra cliente que é incrível, olha só.
o emocional dela, ela passa por algum desafio, o intestino dela altera. E eu falei pra ela, eu já tinha falado, eu falei, olha, é o seu emocional, você precisa começar a fortalecer a sua inteligência emocional para que o seu intestino possa funcionar melhor. E ela já identificou, ela já associou isso aí. Então, por isso, né, a relação, teve alguém que falou aqui a relação do intestino-cérebro, é fato. Uma coisa, né, uma parte do nosso corpo tá ligada com a outra. Não tem como, né, separar. Ah, o intestino tá funcionando, tô fazendo cocô todo dia, tá bem, tá tudo certo. Exatamente. Ô, Gretchen, fico muito feliz por você, viu? Bom demais saber que você está bem. Parabéns, ajudou muito nas minhas dúvidas. Célia, que bom, fico muito feliz. Yane, obrigada por tanto conhecimento. Que linda. Cida, será que você tá chegando aqui agora, Cida? Ai, ai, ai. Edinalva, obrigada. Francisca, boa noite. Bom, mulheres, é isso então. Ó, vamos fazer o seguinte, printa a tela aí, ó, pra vocês que, a gente que conversou tanto, né, pra vocês que compartilharam todos os desafios que vocês estão tendo em relação ao intestino. Printa a tela agora. Vou dar um sorrisão aqui, ó. Vou printar aqui também, ó. Show de bola. Printa a tela e eu vou te dar um desafio, hein? Coloca lá nos seus stories algum aprendizado, algo que fez sentido para você nessa live, compartilha para que, né, isso possa atingir mais pessoas. Eu vou deixar essa live salva também. Printa lá para eu entender que isso está fazendo sentido, que essas aulas estão ajudando as mulheres. Então, né, faz essa contribuição mesmo aqui comigo. Lembrando que esse protocolo do Food Map é uma estratégia que eu vou colocar lá dentro do meu curso, do Método Mente Magra. É um curso online que eu tenho de emagrecimento. E também é um protocolo que eu faço de maneira individualizada dentro do consultório. Então, para você que me ouviu, se você tiver interesse de saber mais, de querer ter um acompanhamento mais individualizado, entre em contato comigo, me chama por direct, que para mim vai ser o maior prazer da vida te acompanhar, ajudar nesse seu processo de resgate aí do seu intestino, da sua saúde, do seu emagrecimento, do seu empoderamento feminino através do seu intestino. E é uma estratégia que eu vou deixar lá também dentro do meu curso, tá? Ah, olha lá, o maridão tá me ajudando aí. O link para quem quiser saber mais sobre o curso, o link tá lá no meu perfil do Instagram. Então, terminando essa live, lá no meu perfil, vai ter o link para que vocês possam conhecer melhor o curso, tá? E para quem quiser um acompanhamento mais personalizado e individual, pode me mandar também mensagem no direct, que eu faço acompanhamento presencial ou online, né? Eu falo que hoje em dia a internet, esse celular e o computador não coloca mais barreiras, não tem mais limites. Então, da onde você estiver, eu consigo te ajudar, tá bom? A gente consegue fazer esse acompanhamento online, caso você não seja daqui da minha cidade. Tá bom? Ai, que bom! Como que é seu nome? Tá como MO7461-503. Como que você chama? Coloca aí seu nome pra eu mandar um beijão pra você que tá aqui também. Que bom, Edinalva, que você gostou. A Marilza, lindona, minha amiga também. Mulheres, muito, muito, muito obrigada. Toda a minha gratidão. Eu sou de Feira. Uau! Gente, mulheres, eu tenho tido aqui comigo mulheres do Brasil inteiro e eu fico muito feliz com isso. Até me perdi aqui do que eu tava falando. Ah, lembrei. Sou de Osasco. Marilene, me manda mensagem, tá? No direct que eu te oriento. Te oriento melhor como que a gente faz pra eu me manda uma mensagem, falar, oi, eu sou a Marilene, sou de Vitória da Conquista, Bahia. Uau! Gente, que lindas! Que delícia! Sou de Tauá. Olha só, do Brasil inteiro. Pois é, de Osasco. Hoje eu moro aqui em Catalão, Goiás, mas eu era aí de pertinho. Eu era de São Caetano do Sul, do ABC Paulista. Pertinho daí de Osasco.
Gente, que delícia ter vocês aqui. Eu falo que minha missão é salvar a vida de mulheres através da alimentação. Salvar a vida de mulheres porque muitas vezes as pessoas, né, associam o emagrecimento só com perda de peso na balança. E, na verdade, existem muitas outras coisas que envolvem alimentação. É você se olhar no espelho e se amar, você vestir uma roupa e se sentir empoderada, capaz. Mas mais do que isso, é você estar disposta a acordar bem com você mesma. Acordar bem e ter um relacionamento melhor com seus filhos, com seu marido, porque você se ama. Então, eu, como nutricionista, através da alimentação, através, né, da inteligência emocional mesmo, que é preciso ter com o emagrecimento, então eu falo que minha missão é salvar a vida de mulheres. Pois é, o Brasil é lindo demais, mulherada linda. Gente, então é isso. Nossa, olha só, já são 9h16, passou rápido demais, né? Então, todas printaram aí? Printaram? Ó, vou deixar aqui de novo para vocês. Aí, printa. Compartilha nos seus stories, me marca, @carolpelegrino.nutri, para que eu entenda que fez sentido para você essa live. Espero que você tenha gostado. E ó, já vou deixar meu convite aqui. Próxima segunda, 8h da noite, eu vou vir com mais uma aula, tá bom? Vou vir com mais uma aula falando aqui sobre emagrecimento, saúde. Mas pode falar, vou te deixar o meu convite sincero. Já dê o próximo passo. Já comece isso, a transformação. Já vai lá procurar entender melhor sobre o curso, né, que eu tenho também, que é o Método Mente Magra. Mas não saia de hoje sem uma decisão. Sem começar a colocar em prática algo para você, para sua saúde, para o seu emagrecimento, para sua autoestima, tá bom? Já toma essa decisão agora, tá bom? E conta comigo nessa sua jornada, tá bom? Beijo grande no coração de cada uma de vocês. A gente se vê por aqui, vocês me acompanhando. E a gente conversa, né? Espero pelo direct e também pelos stories. E também encontro vocês na próxima segunda. É isso. Beijo, mulheres. Fiquem com Deus.